Boa noite. A gente vem acompanhando aqui no NTV a história da menina Emily, de 7 anos. Ela tem uma doença que não controla a respiração durante o sono e passou quase 6 anos internada no Hospital da Restauração. Emily se recuperou e a família dela quer que a menina faça o tratamento em casa. Emily se recuperou da pneumonia, mas foi um susto ter que internar a menina de novo. Foram 6 anos que ela perdeu da vida dela e agora que estava começando a viver outra vida, voltou novamente, né? Emily morou por quase 6 anos no Hospital da Restauração no Recife. Ela tem distrofia muscular congênita, doença que provoca fraqueza nos músculos. Por isso, a menina não controla a respiração enquanto dorme. No Natal do ano passado, ela ganhou um respirador mecânico. Em março, voltou a morar com a família em Brejo da Madre de Deus, no Agreste, a 200 quilômetros do Recife. Mas em 3 meses, Emily adoeceu. Está internada desde o dia 28 de junho. O que a família mais quer agora é que a Emily volte o quanto antes para casa. Mas dessa vez, né, Emily? Com mais condições para evitar outras internações aqui no hospital. A mãe conseguiu na justiça que a filha tenha atendimento em casa, o home care. O juiz Lúcio Grace Gouveia determinou que o estado de Pernambuco fornecesse o tratamento em 3 dias. A decisão é do dia 1º de agosto. Emily ainda está no hospital. Há 1 mês que ela já melhorou da pneumonia e já pode voltar para casa. Está só aguardando que o estado faça alguma coisa e venha buscar a gente, né, para ir para casa. Para a equipe médica, manter a menina bem e em casa é mais seguro para a saúde dela. É o desejo de todos, né? Que ela realmente não fique com internamentos frequentes para que não venha ter os riscos infecciosos de ambiente hospitalar. É tão importante evitar que ela volte a se internar. Com certeza, com certeza. A Secretaria Estadual de Saúde enviou nota sobre a decisão da Justiça que determinou que Emily receba tratamento em casa. Em nota, a Secretaria disse que recebeu a decisão judicial para fornecimento do home care de Emily no dia 2 de agosto e que vem realizando os procedimentos necessários para cumprir a decisão. A Secretaria esclareceu ainda que, mesmo diante de decisões judiciais, a administração pública precisa seguir os procedimentos legais para atender às recomendações da legislação. A Secretaria Estadual de Saúde disse também que já repassou as informações necessárias à empresa responsável pela instalação do home care, que entrará em contato com a família de Emily para agendar a visita à casa e que depois da análise do espaço, o serviço será instalado. Mais de 1.500 casas populares serão construídas na região metropolitana do Recife. O anúncio foi feito hoje pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo. Foi no gabinete do governador Paulo Câmara. Além dele, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, que junto com o secretário estadual de Habitação, Marcos Batista, anunciou a construção de novas casas populares. A secretária de Obras, Hilda Gomes, veio representando a Prefeitura de Olinda. No município está prevista a construção de 64 casas em Passarinho, 832 em Peixinhos, Azeitona e Estrada do Caenga e 320 em Fragoso. Há ainda a previsão de construção de 72 casas na Charnequinha, Cabo de Santo Agostinho, e de outras 240 no Canal do Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. Quem é que tem direito a essas casas? Todas as famílias que precisaram ser relocadas ou serão relocadas por conta das obras que serão feitas nas localidades, essas famílias que têm que ser relocadas serão as beneficiadas nos habitacionais. A construção dessas casas deixou de fazer parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para fazer parte do Minha Casa Minha Vida. Na hora que ela sai de obras de saneamento, vinculadas às obras de mobilidade, nós permitimos que o Minha Casa Minha Vida, que tem expertise, experiência e orçamento firme, entregue com muito mais velocidade as habitações que são esperadas pela população. O ministro Bruno Araújo disse ainda que a construção das casas deve começar no início do próximo ano. Depois do intervalo, os compromissos dos candidatos a prefeito do Recife nesta sexta-feira. O NTV volta em instantes.
Saiu o resultado da primeira pesquisa do Instituto Datafolha com as intenções de voto para prefeito do Recife. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo em parceria com o jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos aos números. De acordo com o Datafolha, o candidato João Paulo, do PT, aparece com 32% das intenções de voto. Com a margem de erro, teria entre 29% e 35%. Geraldo Júlio, do PSB, tem 28%. Com a margem de erro, ficaria entre 25% e 31%. Daniel Coelho, do PSDB, tem 10%. Com a margem de erro, teria entre 7% e 13%. Priscila Krause, do DEM, aparece com 6%. Com a margem de erro, ficaria entre 3% e 9%. Edilson Silva, do PSOL, tem 3%. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou iria a 6%. Brancos e nulos, 13%. Não sabem, não responderam, 7%. O candidato Carlos Augusto, do PV, ficou com 1%. Os candidatos Pantaleão, do PCO, e Simone Fontana, do PSTU, foram citados, mas não alcançaram 1% das intenções de voto cada um deles. O Datafolha também ouviu os eleitores sobre a administração do prefeito Geraldo Júlio. Vamos aos números. 30% dos entrevistados consideram a administração ótima e boa. 45% regular. 22% consideram ruim e péssima. 3% não souberam responder. A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 24 de agosto. Foram ouvidos 815 eleitores no Recife. O nível de confiança é de 95%, o que significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Vamos ver agora como foi a sexta-feira de campanha dos candidatos a prefeito do Recife. João Paulo, do PT, esteve hoje à tarde no bairro do Cordeiro, do Recife. O candidato João Paulo, do PT, visitou o mercado do Cordeiro, na zona norte do Recife. Cumprimentou os clientes do mercado e conversou com os comerciantes. Quais as propostas do senhor assim, para motivar o comércio, para aquecer a economia, seja o comércio popular, os mercados, ambulantes? Olha, a primeira coisa é cuidar bem dos nossos espaços públicos, das nossas ruas, dos nossos mercados, estimular as ações culturais, reforçar os programas sociais, como nós tínhamos o Bolsa Escola, que pagar quando a família tinha mais de 2 crianças na escola pública e não tinha renda, nós pagávamos metade de um salário mínimo. Estimular, como nós fizemos, o bar de Dona Geralda recuperando para receber turistas de toda a cidade, de todo o estado e até do mundo, como foi o Forró de Arlindo, o Museu da Moeda também, de um cidadão que juntava moeda e nós aproveitamos o espaço da casa dele, fizemos. O candidato do PSB, Geraldo Júlio, fez campanha pela manhã no bairro de Água Fria. O candidato Geraldo Júlio, do PSB, visitou o bairro de Água Fria acompanhado dos militantes. Cumprimentou eleitores, conversou com lideranças comunitárias, tirou fotos e tomou café na casa de uma moradora. Quais são os projetos que o senhor tem para melhorar a pavimentação e dar mais fluidez ao trânsito? Olha, nesses 3 anos e meio a gente fez 403 quilômetros de recapeamento. É uma distância mais longa, por exemplo, do que ir daqui para Natal ou ir para Maceió, tudo aqui dentro da cidade. A gente está aqui na Rua Taguatinga, que foi recapeada recentemente, a gente cuidou da pavimentação, porque por aqui passa o transporte complementar. O transporte complementar são aqueles micro-ônibus que servem a 60 bairros da cidade, transportam 2 milhões de passageiros todos os dias. A gente está priorizando isso para melhorar o transporte público, junto com as faixas azuis, que também estão transportando já 600 mil passageiros todos os dias na cidade, fazendo com que as pessoas possam chegar em casa mais cedo à noite ou sair de casa um pouquinho mais tarde. São minutos ganhos por dia, mas no final da semana dá algumas horas para a pessoa fazer um lazer, estudar, estar com a família, melhoria na qualidade de vida. Daniel Coelho, do PSDB, visitou pela manhã uma comunidade no bairro do Ibura de Baixo.
O candidato Daniel Coelho, do PSDB, visitou a comunidade Terra Nostra, no Ibura de Baixo, onde vivem 2.800 famílias. Com militantes, ele caminhou por várias ruas sem água encanada nem saneamento básico. Candidato, que propostas o senhor tem para urbanizar, pavimentar, sanear tantas comunidades no Recife como esta aqui? Olha, nós vamos implementar os mutirões populares, onde a gente vai fornecer o material e vai contar com a colaboração das comunidades. A gente tem um déficit de mais de 60 mil habitações de regiões como essa que a gente está vendo aqui no bairro do Ibura, que estão completamente abandonadas pelo poder público. É por isso que a gente precisa mudar o formato, precisa ter a participação da população, urbanizar essas áreas, dando material, mas contando também com a colaboração da comunidade que está organizada querendo resolver seu problema. A situação da Terra Nostra está desse jeito há 20 anos, são 2 décadas de descaso, de abandono, já passaram 3 prefeitos diferentes e ninguém tem coragem de vir aqui, de andar na rua, de falar com as pessoas. Nossa campanha ela vai ser nesse formato, sempre pensando na população mais pobre e naquela que está esquecida em nossa cidade. A candidata Priscila Krause, do DEM, fez campanha pela manhã no bairro de Santo Amaro. A candidata Priscila Krause, do DEM, passou boa parte da manhã discutindo segurança pública com guardas municipais no bairro de Santo Amaro, no Recife. Priscila Krause disse que o recifense precisa se sentir seguro nas ruas. Quais são as suas propostas com relação à segurança pública no governo municipal? O governo municipal precisa assumir um papel de relevância e um papel importante na segurança pública e no combate à violência. Desde o cuidado com a cidade, do ordenamento urbano, passando pela iluminação pública e o uso dos espaços públicos e dos equipamentos, até ter uma guarda municipal bem estruturada, e a do Recife ela precisa ser reestruturada, fortalecida, para que ela atue usando a sua capacidade máxima de interface com a população, para que a gente tenha um ambiente mais seguro. E o diálogo com a categoria é fundamental e é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós vamos construir esse modelo junto com a categoria. Em instantes, Comissão da Verdade faz homenagem ao ex-governador Miguel Arraes. O NTV volta já. Duas tentativas de assalto assustaram os moradores de Cortês, na Zona da Mata, a 86 quilômetros do Recife. A primeira foi às 8 horas da manhã, numa agência dos Correios. Como a agência estava fechada, os ladrões seguiram para uma casa lotérica. As imagens enviadas para o nosso WhatsApp mostram que os clientes que estavam na lotérica ficaram assustados com a chegada dos bandidos. Os ladrões, armados com espingardas, seguem direto para o caixa. Um deles tenta quebrar o vidro com o cano da arma, mas não consegue. Do lado de fora da lotérica, outros bandidos davam cobertura. Dá para ver a correria de clientes. De acordo com a polícia, eram 8 bandidos no total. Nenhum cliente foi roubado e os ladrões fugiram levando apenas um colete à prova de balas do vigilante. O ex-governador Miguel Arraes foi um dos homenageados hoje pela Comissão da Verdade no Palácio do Governo, no Recife. A cerimônia encheu o salão no primeiro andar do Palácio do Campo das Princesas. A Comissão da Verdade entregou ao governador Paulo Câmara e a parentes de pessoas que tiveram os direitos violados depois do golpe militar de 1964, exemplares do 5º Caderno da Memória e Verdade, editado pela CEP, que é a Companhia Editora de Pernambuco. É um documento que está sendo divulgado de forma inédita no Brasil. Essa comissão de Pernambuco, ela teve acesso a um acervo documental que nunca foi distribuído a nenhuma instituição, nenhuma entidade no Brasil. Na mesma solenidade, deputados federais assinaram um projeto de lei para incluir o nome de Miguel Arraes no livro dos Heróis da Pátria, que faz parte do acervo do Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, em Brasília. Meu pai sempre achou que os heróis e os santos são objetos da consagração do fervor e da admiração popular. Portanto, que eu acho que ele acreditaria o apoio do povo que ele teve durante sua vida a esse momento. É uma contribuição para a nossa democracia, para a verdade e para mostrar o trabalho de grandes brasileiros como o Dr. Arraes, que lutaram muito por democracia, que tiveram direitos cassados, políticos cassados, e que hoje a gente faz uma justa homenagem a ele por tudo que ele representou por Pernambuco, pelo Brasil e pela democracia. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.